Olá! Conforme prometido na última Escola de Investidores, esse vídeo é para tirar algumas das dúvidas mais recorrentes que vocês mandaram na Escola de Investidores passada, na última Escola de Investidores de janeiro e também no meu Instagram. Quando você terminar de assistir esse vídeo, já vai lá nos comentários e diz se você gostou desse formato, se a gente pode repetir ele de novo, beleza? Sem mais delongas, então, vamos à nossa primeiríssima pergunta. O Felipe perguntou o seguinte: tenho investimentos tanto no Tesouro Selic quanto em fundos DI de taxa zero. Devo retirar o dinheiro de um deles e colocar só no outro ou deixar do jeito que está? Bom, Felipe, é indiferente, para falar a verdade, tá? Você pode organizar a sua reserva de emergência como você preferir. Desde que o Tesouro parou de cobrar a taxa de custódia para até R$10.000 no Tesouro Selic, faz sentido deixar até esse valor lá no Tesouro Selic, porque não tem o Come Cotas, a incidência do Come Cotas, que acaba diminuindo um pouquinho a sua rentabilidade. Então, se você tiver mais do que isso, pode ser uma boa dividir, mas depende mesmo da sua organização. Lembrando que para a reserva de emergência existe uma grande regra, que é que os seus investimentos tenham liquidez diária. Esses dois tipos de investimento que você mencionou, tanto o Tesouro Selic quanto os fundos DI, têm liquidez diária, assim como alguns CDBs que rendem 100% do CDI, então você pode deixar em qualquer uma dessas frentes. A gente só não recomenda deixar tudo em CDB, porque se acontecer alguma coisa e o FGC precisar ser acionado, você talvez fique alguns meses aí sem ver o seu dinheiro. Aliás, se você não sabe o que é o FGC e como ele funciona, tem um vídeo explicando aqui na Escola de Investidores, vou deixar aqui em cima. Segunda pergunta veio da Raquel de Almeida e do Bruno Braga. Eles perguntaram mais ou menos a mesma coisa: como analisar os fundamentos das empresas para decidir o que comprar e o que vender? Bom, eu já adianto que esse não é um processo simples e que eu não vou falar sobre tudo o que envolve esse processo nesse vídeo, seria realmente impossível para fazer um vídeo curtinho como esse. Mas basicamente o que você precisa entender é qual vai ser a receita dessa empresa, o fluxo de caixa dessa empresa na perpetuidade, ou seja, quanto essa empresa consegue gerar de receita para sempre, ao longo de muitos e muitos anos, e trazer esses valores a valor presente, ou seja, descontar a uma taxa, porque a gente sabe que o dinheiro hoje não vale a mesma coisa que vai valer daqui a muitos anos, e aí sim você encontra um bom preço para a empresa. Esse é um processo complexo e é basicamente impossível fazer isso para todas as empresas da Bolsa, você sendo um ser humano e não um robô. É justamente por isso que nas nossas seleções, as estrelas da Bolsa, as estrelas ascendentes e as estrelas globais, a gente faz isso com um método quantitativo. A gente pega todos os dados de todas as empresas da Bolsa, separa de acordo com as nossas métricas, as métricas usadas para seleções, e já traz uma lista para quem é assinante, bastante filtrada, digamos assim, com uma avaliação quantitativa bem legal. Para as nossas seleções, a gente também leva em consideração o que os analistas de cada setor estão vendo para aquelas empresas. Então, se vários analistas acham que o preço da ação vai subir, eles provavelmente fizeram essa conta com base nesses fluxos de caixa futuros. Então a gente vê quantas empresas têm mais analistas recomendando compra também para trazer só as empresas com maior expectativa de crescimento para as nossas seleções. Então eu recomendo bastante que você vai conhecer, vocês dois, foram duas perguntas iguais, vão conhecer tanto as estrelas da Bolsa, que são as favoritas do mercado, quanto as estrelas ascendentes, que são as small caps com maior potencial de crescimento, quanto as estrelas globais, que são os melhores BDRs para você investir. Terceira pergunta, então. A Valéria Kobianchi perguntou se tem como investir em criptomoedas pela Rico. Valéria, diretamente, você precisa encontrar uma exchange, se você quiser escolher exatamente a criptomoeda em que você quer investir e investir direto nela. Então não tem como fazer isso pela Rico. O que a gente tem aqui na Rico são fundos especializados em criptomoedas. Hoje a gente tem os fundos da Hashdex. Eu expliquei melhor como eles funcionam em uma outra escola de investidores que também vai estar linkada aqui. Esse é um mercado que está crescendo, e com certeza quando tiverem boas novas oportunidades de fundos, a gente também vai olhar para trazer aqui para a Rico.
Então fica de olho. Mas basicamente a resposta é essa, não dá para investir diretamente, mas os fundos são uma boa alternativa para você contar aí com uma gestão especializada para investir em criptoativos para você. Quarta pergunta veio do Bruno Magno e do Wanderson. Eles perguntaram sobre imposto de renda em vários tipos de ativos. Eu não vou responder tudo sobre isso, né? Mas eu vou dar uma palhinha aqui para você entender como funciona e depois eu trago aqui na Escola de Investidores um vídeo um pouco mais completo sobre como declarar os seus investimentos no imposto de renda. Vamos lá! Primeiro de tudo, a partir do momento que você investe em bolsa de valores, você precisa declarar o imposto de renda, mesmo que você tenha isenção pelas outras regras do imposto de renda. Então isso já é uma coisa para você anotar. Existe um impostinho chamado dedo duro que em qualquer operação em bolsa, seja com ações, seja com fundos imobiliários ou ETFs, ele é cobrado. Então você acaba ficando na mira da Receita e se você não declarar, você pode cair na malha fina. Para você precisar declarar os outros investimentos, existem algumas regras e alguns mínimos de rentabilidade. Eu não vou entrar nos valores aqui porque as regras da Receita podem mudar ano a ano. Então eu não sei ainda, né, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu ainda não sei quais que vão ser os valores. Mas fica de olho, pode ser que você não se enquadre nem nas regras de rentabilidade anual e nem nas regras de valor investido. Então talvez você seja liberada da declaração. Mas declarar não faz mal a ninguém, né? Isso aqui é outra coisa que eu vou esclarecer aqui. O imposto de renda pago é só sobre os seus ganhos. A declaração do imposto de renda não significa que você está pagando o imposto de renda, tá? A cobrança de impostos é só sobre os ganhos que você teve a partir de determinado valor. Na renda fixa, por exemplo, você paga imposto de renda de acordo com a tabela regressiva para o quanto você lucrou com aqueles investimentos. E esse imposto vai ser cobrado direto na fonte. Então você já vai receber o investimento líquido. Se você declarar, você não está pagando nada a mais por isso. A mesma coisa vale para fundos de investimento. A cobrança do imposto de renda é feita na fonte, então você já recebe o valor sem o imposto. Declarar não muda nada nesse sentido, mas é importante para a Receita saber que você não está tentando enganá-la de alguma forma. E logicamente, né, depois de tudo que eu falei, talvez você já tenha entendido que você só vai ter o imposto, né? Você só vai ser cobrado de imposto se você tiver lucro. Quando seus investimentos dão prejuízo, você não paga imposto nenhum. Mas já vai deixando também as suas dúvidas para eu responder na Escola de Investidores especial sobre imposto de renda, que eu acho que tem bastante dúvida por aí. Quinta pergunta, Jefferson Santos. A queda da bolsa, os circuit breakers, depois da recuperação, toda essa volatilidade. O que o investidor pode esperar do mercado financeiro após a pandemia, além do aprendizado? Jefferson, você tocou num ponto essencialíssimo que é justamente o aprendizado. A gente começa falando que não acabou a pandemia ainda, né? Então toda essa volatilidade, mesmo com as vacinas, a gente ainda espera que os próximos meses sejam bastante voláteis, então é sempre muito importante ter proteção na sua carteira. E esse é o nosso próximo ponto. A diversificação é uma das maiores lições deixadas por essa crise. Quem tinha carteira diversificada perdeu muito pouco ou ganhou bastante no ano passado, mesmo com a pandemia, mesmo com toda a volatilidade dos mercados. Então, uma das grandes lições da pandemia é essa. Tenha sempre ativos descorrelacionados, ativos que reagem de formas diferentes aos eventos de mercado nos seus investimentos. Isso significa diversificar entre classes de ativos, entre geografias, entre ativos reais ou não, enfim, diversificar é a palavra-chave aqui. Outra lição tirada é sobre o longo prazo. A gente tem uma visão positiva para a bolsa no longo prazo, mas esse caminho nunca é uma linha reta. Vão existir momentos mais voláteis e menos voláteis. O que você não pode é entrar em pânico. Talvez se você entrou em pânico com o movimento negativo da bolsa, seja porque a sua exposição à bolsa está maior do que ela deveria. E para saber como diversificar, todos os meses a gente tem as nossas carteiras recomendadas no nosso De Olho no Mercado.
Então fica de olho na Reconnect, que a gente sempre publica nos primeiros dias úteis do mês a nossa avaliação sobre o mês que passou, sobre o mês que está começando e como investir no cenário atual. Já está no ar a primeira parte dessa análise na Reconnect, então entra lá, www.reconnect.rico.com.vc. E esse vídeo já está ficando muito longo, então eu vou deixar as próximas perguntas para responder numa próxima Escola de Investidores. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like para esse vídeo chegar a mais pessoas. E comenta também o que mais você quer saber aqui na Escola de Investidores. Também se inscreve no canal para receber em primeira mão os nossos novos vídeos. Obrigada pela companhia e até a próxima Escola de Investidores.